Nietzsche foi um leitor de Spinoza, como a gente já comentou no outro vídeo, se você não assistiu, assista. Ele inclusive escreveu um cartão postal para um amigo, Overbeck, falando, né, que descobriu Spinoza, que era... inclusive é muito bonito como ele escreve. Ele, em geral, escreve de uma maneira poética e muito impactante, né? Que ele diz: a minha solidão agora é uma dualidão. Então, que ele não se sente mais tão sozinho, quer dizer, ou se sente sozinho, mas não está sozinho na solidão dele. Estão ele e Spinoza. Então, Nietzsche era um leitor de Spinoza. Ok, no início ele leu em cima de comentadores, né? E depois também Nietzsche começa a criticar Spinoza, provavelmente também para se diferenciar um pouco. Mas na questão dos afetos é muito interessante porque Nietzsche usa o termo afeto, o que não era comum em filosofia. Nietzsche não tem esse detalhe cirúrgico que eu chamo assim, né, conceitual do Spinoza, de tentar pensar no detalhe como fosse como uma lente de aumento. O Nietzsche, a maneira dele pensar é diferente. Ele pensa questões mais amplas, ele pensa mais sensações, a partir de sensações, tanto que a escrita dele é mais poética, né? O próprio, assim falava Zaratustra, é um romance filosófico, né? Ou uma filosofia na forma de romance. Os aforismos, né, também, ele era músico, compôs músicas, né, que eu acho lindos, né? O pessoal que gosta de música acha que é simples ou não, eu adoro. E ele usava o termo afeto. A maneira como ele entendia o afeto era uma maneira que eu diria extremamente espinosista, sem o detalhe conceitual. Ele entendia justamente que os afetos são pensamentos e que o que a gente pensa porque sente daquela maneira. E é a partir daí, inclusive, né, um outro aspecto de Nietzsche que também é bastante conhecido, que ele dizia que o pensamento de um autor, de um filósofo, de um autor de uma maneira geral, é o seu sintoma, né, ou enfim, ele revela a vida daquele autor, né, o que aquele autor sentia, como ele se afetava, justamente porque a gente escreve, porque se afeta, e escreve de acordo com a maneira como a gente se afeta. Então toda a teoria do Nietzsche, em cima dos afetos, né, a teoria dos afetos de Nietzsche, ela parte dessa intuição, desse princípio. E aí ele vai pensar os afetos, sem fazer as diferenciações conceituais que o Spinoza faz, mas pensar o afeto, as paixões, né, o pathos, sempre dentro desse aspecto de que para entender uma filosofia, para entender uma cultura, a cultura grega antiga, a Europa da época de Nietzsche, é preciso entender qual é o pathos, qual é a afetividade e quais são os afetos daquela cultura, quer dizer, daquelas pessoas daquela cultura, e que isso sim é que vai revelar o que a pessoa pensa. Inclusive porque uma filosofia que não se dá conta disso, simplesmente é uma filosofia metafísica, que está pensando, que está tentando se livrar dos próprios afetos, na busca de uma universalidade abstrata e, portanto, desconectada da vida, que é, mais uma vez, também o âmago da crítica que o Nietzsche faz à metafísica, de uma maneira geral, né, desde Sócrates e Platão, né, incluindo Kant, Hegel, como maneiras de tentar universalizar para se ter um controle da vida, justamente porque a vida, que é um devir, que é multiplicidade, que é potência, expressão da potência, né, ele diria da vontade de potência, de algum modo traz uma ameaça, portanto, afetiva, para os filósofos que tentaram controlá-la, inclusive através de filosofias que acabam se mostrando fundamentalmente metafísicas, né, buscando uma verdade fora do mundo sensível, do real e da vida que existe.